Oi galera, hoje eu e mais 4 colegas que estão no terceiro semestre de Biomedicina vamos trazer um vídeo informativo sobre glicemia e hipertensão. Inclusive esse vídeo tem legenda buscando trazer acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Mas então, o que é a glicemia? A glicemia é a medida de concentração de glicose, que é o açúcar, no nosso sangue. A glicose é um tipo de carboidrato simples que serve como fonte de energia para o nosso corpo todo, especialmente o cérebro, que depende exclusivamente dela para o seu funcionamento. Quando nós ingerimos alimentos ricos em carboidratos, como pães, doces, frutas, massas, elas são quebradas em moléculas menores do nosso sistema digestivo, sendo uma das principais a glicose. E essa glicose, ela é absorvida pelo intestino e ela entra na nossa corrente sanguínea. Mas para que essa glicose que está na corrente sanguínea consiga servir de fonte de energia para as nossas células, elas dependem da insulina, que é produzida pelo pâncreas. A insulina, ela vai servir como uma chavinha que vai fazer como se fosse abrir as portas das células para que essa glicose consiga passar do sangue para as células e assim fornecendo energia. Mas se esse processo falha, seja porque o pâncreas não produz insulina suficiente ou porque as células não respondem bem à insulina, essa glicose pode se acumular no nosso sangue e assim levando a um processo de hiperglicemia, que a longo prazo ela pode evoluir para uma diabetes. Mas então, quais os sintomas da glicemia alta e da glicemia baixa no sangue? Quando ela tá alta, que geralmente acontece com pessoas que já têm diabetes, ela se chama hiperglicemia. A pessoa ali vai sentir uma vontade de urinar com frequência, talvez perder peso sem motivo, sede excessiva, um cansaço, visão embaçada. E na pessoa que tá com a glicemia baixa, que se chama hipoglicemia, geralmente acontece quando você tá em jejum ou após o uso de algum medicamento. Essa pessoa ela vai ter tremores, um suor frio, fome repentina, tontura, confusão mental e entre outros sintomas. Agora falando um pouco sobre os tipos de diabetes, eu vou começar falando sobre a diabetes do tipo 1. A diabetes tipo 1 ela é dita como uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imunológico ele vai atacar e vai destruir as células do pâncreas que produzem a insulina. Nesses casos, a pessoa ela não produz a insulina, ou se ela produz, são em quantidades extremamente pequenas. Por isso, pessoas que sofrem com diabetes tipo 1, elas necessariamente precisam todo dia tomar a insulina para que elas consigam sobreviver. Ela é mais comum em pessoas jovens, né? Criança, adolescente e também em adultos, mas acaba que ela pode aparecer em qualquer tipo de idade, ela não tem uma faixa etária específica. Já a diabetes tipo 2, ela é dita como uma diabetes que cria uma resistência sobre a insulina. Ou seja, o corpo ele produz a insulina, só que ele não utiliza ela tão bem. Em outros casos, ele produz, só que são em quantidades extremamente pequenas, que não são o suficiente. Ela é uma diabetes que é a mais comum, ou seja, 90% dos casos de pessoas que são diagnosticadas com diabetes é a diabetes tipo 2, e ela está mais relacionada ao seu estilo de vida, ou seja, a sua má alimentação, seu excesso de peso e também ao sedentarismo. Como prevenir de problemas com a glicemia? Mantenha uma alimentação saudável, com baixo consumo de açúcares e carboidratos simples. Pratique exercícios físicos regularmente, evite o sedentarismo, controle o seu peso e, principalmente, realize exames de rotina para monitorar a sua glicemia, principalmente se houver casos de diabetes na sua família. Oi pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão. Bom, o que seria a hipertensão? Hipertensão é o nome dado para quando a sua pressão arterial ela é constantemente alta. E isso pode acontecer por conta de alguns fatores, como por exemplo o tabagismo, o envelhecimento, a falta de exercício físico, o uso excessivo de álcool, quando você tem uma alimentação rica em gorduras e sais, ou até mesmo por conta da sua família, do seu histórico familiar. Se sua mãe tem, seu pai tem, sua bisavó tem, você pode herdar essa característica deles. Bom, daí a gente vai para alguns valores de referência. A gente tem os valores de uma pessoa normal. Os valores de uma pessoa normal é de 120 como pressão sistólica e 80 de pressão diastólica. Já explico o que são esses valores. Esse é aquele famoso 12 por 8. Uma pessoa com pré-hipertensão, a sua pressão ela vai virar de 121 da pressão sistólica a 139 da pressão sistólica também e
81 a 89 na pressão diastólica. Uma pessoa com hipertensão, ela vai ter 140 para cima na pressão sistólica e 90 para cima na pressão diastólica. Certo, mas agora o que são a sistólica e diastólica? Sistólica é o valor máximo que o seu sangue exerce, a pressão máxima que o seu sangue vai exercer quando ele está bombeando sangue. Já a pressão diastólica é a pressão mínima que o seu sangue vai fazer entre os repousos do bombeamento de sangue. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas da hipertensão. E bom, muitas vezes a hipertensão ela pode não apresentar sintomas, por isso ela é conhecida como uma assassina silenciosa, porque muitas pessoas não sentem nada, mesmo sendo hipertensas. Mas quando algumas pessoas apresentam sintomas, os principais deles são dores de cabeça frequente, tonturas, visão embaçada, falta de ar, dores no peito. Por isso que é tão importante medir a pressão regularmente, mesmo se a pessoa se sentir bem. É indicado que sejam feitos check-ups pelo menos uma vez por mês, para manter um controle sobre a saúde e que não descubra nenhum problema, por exemplo, a hipertensão de uma forma muito tardia. Se a doença ela não for tratada corretamente, nem controlada, ela pode acarretar em complicações maiores, como um AVC, um infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, perda da visão. E você sabia que 40% dos infartos e 80% dos AVCs no Brasil são por conta da hipertensão? Tratar e controlar é uma escolha, e existem algumas coisas muito fáceis de incluir na rotina que eu trouxe aqui, que é a redução de sal, investir na alimentação mais saudável, por exemplo, fruta, verduras, legumes, dormir bem, valorizar mais o seu sono com pelo menos 8 horas de sono por dia, praticar exercícios, não precisa você levantar 5 horas da manhã para correr todos os dias, mas alongamentos de 5 a 10 minutos que você faça no momento em que você acorda para ajudar não só na hipertensão, na circulação do sangue no seu corpo, isso também ajuda na glicemia. E evitar frituras e alimentos muito industrializados. Isso ajuda muito no dia a dia e também ajuda a evitar outras doenças como a glicemia, não só a hipertensão.